Bom, pessoal, bom dia. Vamos começar conversando aqui um pouquinho enquanto o pessoal vai chegando. De todo modo, essa transmissão vai ficar gravada num vídeo lá no YouTube e depois a Fabiana pode compartilhar com vocês para quem quiser ver de novo depois com calma e tudo mais, assim como o material. Deixa eu compartilhar aqui a tela, que fica mais fácil. Fabiana, você que está conectado também no Hangout, só me confirma por áudio mesmo se tá ok aqui, se a tela está aparecendo para vocês aí. Sim, está aparecendo. Estamos na primeira tela. Pronto, pronto, joia. Como a gente está numa transmissão e depende um pouquinho da conexão de cada um, eu vou ir num ritmo um pouco mais devagar, de forma que, dependendo da conexão, pode ser que tenha algum lag, que alguma passagem aqui de tela se dê de uma maneira um pouco mais lenta, né? Bom, hoje é a primeira, né, dessas que a gente está chamando de oficina, né, que é um meio da gente trocar mais informações, conversar um pouquinho, dirimir algumas dúvidas que eventualmente alguns de vocês possam ter em relação a todo esse cenário, vamos dizer assim, tecnológico e negocial que a gente tem trabalhado aqui na Store, envolvendo uma computação em nuvem, que não é uma coisa tão nova, mas que entrou de uma maneira abrupta na vida de todo mundo, né, assim como tem sido nos acontecimentos mais recentes envolvendo tecnologia, né, assim como a internet das coisas, Big Data. Hoje em dia todo mundo, até minha avó está falando de Big Data, de tanto que ela ouve falar por aí em reportagens de jornais, né? Então a gente vai começar falando nessa primeira oficina sobre arquitetura de nuvem, né, o que é, de onde veio, para onde vai, e fazer um paralelo dessa fundamentação da arquitetura de computação em nuvem com o portfólio de soluções da Store, onde eles se posicionam nessa arquitetura, como eles se posicionam e como eles atuam de maneira geral. Bom, tem aqui um conjunto de referências e livros e tudo mais, porque aí quando eu vou falar um pouquinho mais de mim e o meu papel aqui na Store, vocês vão entender o porquê tem esse conjunto de referências aqui dessa oficina. Essa oficina vai se transformar num curso, né, que vai ter uma certificação também. É um projeto para esse ano que a gente vai lançar, alguns de vocês já devem estar sabendo disso. Então, a gente já está montando tudo como se fosse realmente um curso, um projeto de capacitação formal mesmo, né? Bom, meu nome é Vinícius Garcia, né? Aqui na Store nós temos dois Vinícius. Eu sou o Garcia, estou aqui na Store já tem 3 anos, sou parceiro aqui de Rodrigo, conheço o Rodrigo há muito tempo. E sempre colaborei de uma forma mais pontual e tem 3 anos que eu estou associado realmente à Store, trabalhando com o pessoal aqui nas soluções, na investigação do mercado, identificação de novas oportunidades, novas tecnologias. Eu fico baseado aqui em Recife, vamos chamar na sede realmente da Store, aqui no Porto Digital, onde fica o nosso centro efetivo de desenvolvimento e pesquisa. Eu atuo aqui como cientista. A gente não tem os cargos formais, né, que normalmente toda empresa tem hoje em dia, mas mantendo o nosso viés de startup, mais do que startup, é uma startup pernambucana, nossos cargos e nomeações são um pouquinho diferentes, a gente não leva tudo tão à risca e a sério, mas eu seria algo como um cientista-chefe, uma ajuda aqui nesses direcionamentos, investigações, na parte de gerenciamento da inovação, um pouco de governança também. E estou apoiando agora mais a Fabiana na pré-venda, venda e, eventualmente, qualquer outra necessidade que se faça necessária a minha presença. Eu tenho trabalhado com computação em nuvem já tem aí uns 7 a 8 anos. Muito meu viés, um pouco ainda na época que eu fui César, antes eu era do César, depois que eu concluí meu doutorado, entrei na Universidade Federal de Pernambuco, sou professor lá também, por isso tenho as referências bonitinhas, né, parecendo material de aula tradicional. E eu tenho trabalhado com computação hoje já tem bastante tempo, envolvendo principalmente arquiteturas de nuvem, soluções envolvendo sistemas complexos de larga escala, baseados principalmente na computação em nuvem por conta dos seus benefícios e as vantagens que traz dentro de alguns contextos de negócio. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, um pouco mais lá na frente.
Como essa é a nossa primeira oficina, a gente está fazendo ainda meio como uma experimentação, o nosso ambiente, propriamente dito, de execução desse nosso bate-papo, ainda está em fase de homologação, a gente não está com ele efetivo, então por isso a gente está usando o Hangout. A vantagem é que vai ficar gravado, mas isso limita um pouco a nossa interação em tempo real, vamos chamar assim. Mas quem tiver qualquer dúvida, qualquer questionamento, pode anotar, pode separar, pode mandar no chat, ou depois a gente vai conversando aqui. Eu vou passar meus e-mails também, meus contatos, Fabiano também tem. Fica fácil me encontrar e a gente poder ir conversando sobre isso. Bom, essa oficina, propriamente dita, é para qualquer profissional em geral, que quer entender um pouquinho como é que é essa infraestrutura de nuvem, o que é a virtualização, como é que essas coisas funcionam, e, obviamente, conhecer um pouquinho do portfólio da YourStore nesse contexto. Não precisa ser especialista, não precisa necessariamente nem ser de computação, basta ter um conhecimento básico da arquitetura de computador, o que é um computador, ele tem memória, tem processador, ou seja, tem uma CPU, essa CPU determina a velocidade do processamento das informações, os cálculos que ele faz, a memória RAM funciona para ajudar nisso também, ele tem um HD, ou seja, precisa de armazenamento, basicamente entender isso, entender que eles se conectam na internet via uma infraestrutura de rede, ou um cabo de rede ou Wi-Fi, pronto. Isso é o suficiente para, a partir daí, começar a entender o que a nuvem faz e como é que ela faz. Claro que quem tiver uma experiência um pouco mais avançada, vamos dizer assim, em sistemas de computação, sistemas de armazenamento, storages, infraestrutura de rede, grid, cluster, essas coisas, vai ter uma vantagem um pouco maior, como acredito também que alguns de vocês já entendam, já conheçam um pouco mais sobre computação em nuvem. Talvez para vocês que já conheçam, fique um pouquinho mais moroso esse início, mas tem um iníciozinho histórico de como as coisas nasceram, por que nasceram, de onde é que vieram, e às vezes é interessante a gente saber um pouquinho disso também, para auxiliar o nosso discurso. Bom, a ideia, os objetivos básicos aqui são esses, né? Compreender e definir, né, o que é a computação em nuvem, quais são as características essenciais da computação em nuvem, uma arquitetura de solução em nuvem, quais são os principais benefícios que ela traz do ponto de vista de negócio, de infraestrutura, de gestão e governança de TI como um todo, quais são os modelos de serviço nesse contexto, quais são os componentes desse serviço, quais são as formas ou os modelos de implantação dessas arquiteturas, e no final falar sobre como a YourStore está se posicionando em relação a essa infraestrutura de nuvem, como é que as coisas podem ser montadas. Tem alguns exemplos práticos pequenos também para já ajudar um pouquinho nessa correlação. Bom, falando um pouquinho desse nosso princípio de fundamentação quase que histórico, é legal a gente falar do que é efetivamente computação em nuvem. Quase como todo hype que aparece, quando surgem com milhões de contextos, milhões de definições, cada um tem a sua versão, e como computação em nuvem não é diferente. Mas alguns institutos já surgiram padronizando. Vinícius. Oi? Não sei se você está trocando de slide, aqui para a gente não está trocando, tá? Estou trocando. Não está trocando, não? Não. Uhum. Então vamos para o modo tradicional. Agora está em que slide? Agora está no... Opa! Agora apareceu alguém aí de Harley Davidson para mim. Harley Davidson. Não, o slide agora... não é sobre moto, não. Agora está no slide 7. Pronto, isso. Agora sim. Pronto, eu vou tentar levar dessa forma, mudando aqui mesmo. E tem alguns slides que estão suprimidos, que é por questões de excesso de material. Os que estiverem suprimidos eu passo de uma maneira um pouco mais rápida, mas não tem toda essa necessidade, não. Então, voltando, né, só mostrar aquilo que eu falei antes, tem um slide aqui, que é esse slide, que tem um conjunto de referências formais e, entre aspas, acadêmicas, né, do que define o que é computação em nuvem, já podem encontrar as informações e algumas sugestões de livros e tudo mais, para quem quiser depois, caso tenha interesse, se aprofundar um pouco mais, né. Bom, voltando para a definição, né, o que é efetivamente computação em nuvem, a computação em nuvem, quando surgiu, quando começaram a falar sobre ela, duas figuras extremamente conhecidas, né, no cenário de TI,
tiveram opiniões bastante fortes acerca do que seria a computação em nuvem. O Larry Ellison, da Oracle, tinha falado que ele não entendia o que esse pessoal está falando de computação em nuvem, porque uma vez que computação em nuvem inclui, na verdade, tudo que a gente já fazia, tudo que a gente já faz, né? Ele entendia qual é a necessidade de computação em nuvem, não tinha nada diferente, é tudo a mesma coisa. A opinião parecida foi do Richard Stallman, né, que é um radical extremamente conhecido, né? Fundador do Projeto GNU, da Fundação Software Livre e tudo mais. Ele dizia, a palavra mais leve que ele falou era que computação em nuvem era uma estupidez. Era um hype de marketing apenas para fazer marketing e propaganda. Só que o que acontece? Mesmo com essas opiniões desses dois e um conjunto relativamente grande de outras pessoas também iam nessa direção, essa adoção dessa forma de fazer computação, de fazer TI, foi crescendo, né? Diversas empresas foram adotando essas estratégias, foram adotando essas tecnologias, e computação em nuvem deixou de ser um modelo computacional apenas, para se tornar uma tecnologia disruptiva. Ela é mais do que isso, né? Ela foi se transformando muito mais do que isso. Ela foi catapultando um conjunto relativamente grande de novos modelos de negócio. Um dos exemplos mais clássicos que tem quando a gente fala de computação em nuvem ou de aproveitar a computação em nuvem para formalizar, para construir um negócio, é o caso daquela empresa Zynga de jogos, que numa velocidade de 3 meses ela saltou de 1.000 usuários nos jogos dela, rodando, que eram jogos de Facebook, Farmville e outros derivados. Ela saltou de 1.000 usuários para 5 milhões de usuários, em cerca de 3 meses. E é uma startup, então se ela fosse começar do modelo tradicional, ela ia falir antes de começar. Como é que ela ia montar um data center para 5 milhões de usuários jogando em tempo real? É inviável para uma startup. Então, quando esses cases começaram a surgir, que o pessoal foi entendendo que computação em nuvem não é simplesmente um paradigma tecnológico, como é um outro conjunto de arquiteturas de computação. E mais do que isso, o fato da computação, a característica da computação em nuvem tem possibilitado o crescimento, amadurecimento de outras tendências, como mobilidade, Big Data, Internet das Coisas, novas aplicações envolvendo social media, tudo isso tem sido influenciado pela computação em nuvem, que tem habilitado o crescimento dessas novas tendências tecnológicas. E o que é efetivamente computação em nuvem, né? De acordo com o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologias dos Estados Unidos, a computação em nuvem é um modelo. A gente chama de modelo, que é para permitir de maneira onipresente ou ubíqua, conveniente e sob demanda, o acesso a um conjunto, acesso via rede, né? Não necessariamente via internet, mas via rede, pode ser internet ou uma intranet, a um conjunto de recursos computacionais compartilhados e configuráveis. Recursos computacionais são servidores, memória, rede, aplicações, plataformas, serviços em geral, sendo que esses recursos eles podem ser rapidamente provisionados, fornecidos como um todo, para consumo, bem como não só provisionar, mas também devolver esse conjunto de recursos, com um esforço mínimo, tanto para gerenciamento quanto para interação com esse provedor de recursos. Nesse sentido, ainda segundo o NIST, as características essenciais desse modelo ele tem que prover o autosserviço sob demanda. O que é o autosserviço? É o self-service. Similar no restaurante. Eu tenho um modelo à la carte, onde eu peço meu prato bem certinho, venho fazendo um paralelo para a computação. É como se eu comprasse uma máquina fechada, um servidor fechado. O autosserviço possibilita que eu vá escolhendo o que eu quero. Então, não necessariamente eu pego um pacote fechado. Eu escolho quanto eu quero de memória, eu escolho quanto eu quero de servidores, etc. Isso é sob demanda, de forma que eu posso mudar esse meu pedido da maneira que eu quiser. Eu, cliente, eu, usuário, não é necessariamente o provedor que vai me dizer o quanto eu tenho ou como eu vou ter esse acesso. Não é um processo à rede, porque tudo vai funcionar via uma conexão ou via um acesso de rede,
O agrupamento de recursos, que vem de outros paradigmas computacionais, que é o fato, por exemplo, da aplicação da virtualização. Em vez de eu ter 45 servidores físicos, eu posso transformar esses meus 45 servidores físicos em um único servidorzão ou em 100 servidores, porque eu posso fazer servidores menores virtualizados. Eu pego cada um dos recursos computacionais físicos que eu tenho e coloco todos eles numa cesta única, ou seja, todos os meus HDs vão se transformar num único HD de 5 petros, por exemplo. Todos os meus processadores vão ser unificados e vou ter um poder de processamento de não sei quantos terabytes. Eu vou juntar todas as minhas memórias RAM e vou ter, sei lá, 100 tera de memória RAM. E tenho tudo isso numa cesta, e a partir que eu tenho isso numa cesta, eu posso começar a distribuir sob demanda, não necessariamente vindo de um servidor único físico, mas de outros, né? A elasticidade, que é um comportamento aderente à computação em nuvem, que é o comportamento elástico mesmo, que vem da física, né? As coisas podem... O que é uma coisa elástica? Ele pode se deformar, ou seja, aumentar ou diminuir ou comprimir, mas ele retorna sempre ao estado inicial sem perda. Ou seja, eu tenho, por exemplo, elasticidade na computação em nuvem significa o seguinte: eu vou passar por um pico de processamento, então eu aumento o meu poder de processamento de, por exemplo, 10 GHz para 20 GHz. Aí durante 2 horas eu rodo com 20 GHz, aí depois eu volto de novo para 10 GHz ou para 8. E isso de maneira rápida, quase que instantânea, com um clique de um botão, por exemplo. E o ponto principal da computação em nuvem, que diferencia bastante ela de outros paradigmas computacionais, é a medição de serviços. Essa medição permite que eu tenha monitoramento, um controle sobre todos os serviços que estão sendo providos, ou todos os recursos que eu estou provendo como serviço, como, por exemplo, aluguel de armazenamento, aluguel de processamento, aluguel de memória RAM, aluguel de firewall, aluguel de servidor, aluguel de qualquer um desses serviços que eu possa montar. E mais do que isso, uma vez que eu estou conseguindo medir e monitorar, eu posso precificar. Eu posso transformar isso num catálogo de serviços ou num cardápio de serviços. Algo como, por exemplo, a Amazon faz. Eu posso chegar e dizer que eu tenho uma máquina em um determinado contexto, em um determinado formato, custa X, e a partir daquele pacote, cada 1 GB de RAM que eu colocar vai custar, por exemplo, 17 centavos de real. E por aí vai. Esse é um grande diferencial, por exemplo, que separa, que garante essa diferença entre computação em nuvem e esses outros paradigmas computacionais, como computação em cluster, em grade, por aí vai. A computação em nuvem, como eu falei, não é uma coisa nova. Ela nasceu na década de 70. O pessoal lá do MIT começou a definir isso, especificamente um professor, um pesquisador chamado John McCarthy, em que ele chamava, na verdade, de computação utilitária. Ele dizia que a computação vai ser como um serviço público qualquer, por exemplo, energia elétrica. E esse é um paralelo interessante, porque hoje em dia a energia elétrica é um serviço utilitário. Eu não me importo de onde está vindo a energia que acende a luz da minha sala ou que carrega a bateria do meu celular, do meu notebook. Não me importa se ela vem de Itaipu ou se ela vem de uma termoelétrica aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo. O que importa para mim, quando eu apertar o botão, eu quero aquele serviço, eu quero aquele recurso, que é a energia elétrica. A computação se transformou nisso. Quando eu acesso o meu e-mail, eu não estou tão interessado de que lugar, fisicamente falando, de qual HD aquela minha mensagem está vindo, ou por qual rota de rede ela está vindo. O que eu quero é que quando eu acesse o browser, ou quando eu abro o meu cliente e-mail, meu e-mail chegue. Se ele está vindo da China, do Cazaquistão, de Leningrado ou de Nova York, não importa, desde que ele chegue para mim da maneira segura, da maneira como eu acordei naquele serviço, é o que eu quero. E o que é a computação em nuvem para a gente aqui na Gestor? Bom, na nossa humilde opinião, a computação em nuvem ela é um novo paradigma computacional. Mais do que isso, é uma nova forma de você pensar a indústria, não só a indústria de TI, mas a indústria para TI e a indústria com TI. E não é focado numa tecnologia específica. Ela é montada com base num conjunto de tecnologias e ferramentas,
mas ela é agnóstica em relação a isso. Não precisa ser uma ferramenta específica, obviamente você consegue montar com diversos tipos com diversas marcas, vamos falar assim, de ferramentas, bem como de hardware também. E a gente considera que é uma nova forma de você pensar, porque primeiro que as empresas estão mudando, né? Então, quase toda empresa hoje tem que ser uma empresa de TI também. Ela tem que ter um data center, ela tem que ter uma infraestrutura de TI. Os recursos, por exemplo, leis tributárias e tudo mais, rodam em software. Então, quase tudo hoje em dia é software, o que faz quase toda empresa hoje em dia também acabe sendo uma empresa de TI. Quais são as ideias centrais por trás disso, né, dessa computação em nuvem? A computação utilitária, que a gente começou agora há pouco, um modelo que eu vou ter de pagar pelo uso, que é possibilitado por aquele recurso de medição, e que é uma coisa muito legal na computação em nuvem, que possibilita que as empresas cresçam à medida que elas tenham essa necessidade de crescer. É como um modelo pré-pago, né? Eu pago pelo uso, eu não vou comprar um pacote gigantesco em que eu vou decidir quanto, que depois eu vou descobrir o quanto daquele pacote eu vou utilizar. Eu vou pagando à medida que eu vou utilizando aquele recurso, e tudo fortemente baseado no acordo de nível de serviço. Então, eu vou definir que, por exemplo, você vai ter, eu quero um serviço que vai ficar disponível, que não precisa ter aqueles 7 níveis de disponibilidade, né? Para mim, ele só precisa ser disponível de 8 da manhã às 6 da tarde, por exemplo, horário comercial. Depois disso, posso desligar para sair do ar. Isso é um tipo de serviço. Outro é um serviço de missão crítica, que tem que ficar 24 horas no ar, 7 dias por semana, o tempo todo. É fortemente baseado nessas técnicas de virtualização. Por que virtualização? Para transformar todos os meus recursos físicos em uma única cesta em que eu posso racionalmente consumir. Mais do que isso me dá também economia, porque eu posso ir ligando as minhas máquinas a partir do momento que seja necessário eu ter aquelas máquinas ligadas. Se eu estou no momento que eu não vou ter muito uso, eu posso desligar parte do meu parque tecnológico e usar isso de maneira um pouco mais inteligente, além daquelas propriedades faladas anteriormente do niche. E o que a gente ganha com esse paradigma de computação em nuvem? O que a gente tem de benefício? Quais são as vantagens que a gente tem? Bom, a quantidade de benefícios é relativamente grande e eu listei alguns aqui, separando eles entre benefícios para o mercado e para empresas, ou para o usuário final, consumidor, cliente, etc. Eles cobrem a redução do investimento inicial que você precisa fazer em TI, redução do CAPEX e melhoria na utilização dos recursos, para o lado das empresas e do mercado em si. E do lado do usuário tem uma redução de poder computacional local, uma redução de necessidade de armazenamento local também, e amplia, né, ou possibilita uma variedade de dispositivos para consumo desses serviços. Eu vou falar um pouquinho mais cada um desses tópicos em detalhe. Em relação a essa redução de investimento inicial em TI, bom, pensando no procedimento ou no formato tradicional, como é que seria uma empresa que está começando o seu negócio, seja ele especificamente em TI ou com TI? Bom, tem-se um estudo, né, uma análise do mercado que aquela empresa quer atuar, com base no entendimento do mercado, levanta-se, então faz-se uma estimativa na quantidade que vai ter de oferta e demanda do que ela vai prover de serviço ou de produto. Uma vez que ele tem uma noção que ele tem essa estimativa, né, da demanda, quanto que ele vai ter que ofertar, aí ele parte para aquisição, e obviamente implantação ou implementação da infraestrutura de TI, comprar máquina, comprar servidor, estabelecer rede, conexão, etc., segurança e tudo mais. Começa a instalação, testes dos sistemas de software necessários, das próprias máquinas em si, faz-se um projeto, desenvolve-se os serviços e os negócios específicos dessa empresa, desculpa, e aí tem um anúncio para os clientes, né? Ou seja, o lançamento oficial desses negócios para os clientes e para o mercado. Daí esse é o procedimento tradicional, e que logo na partida a gente identifica que ele tem algumas desvantagens. Primeiro é o seguinte, todo esse estudo, toda essa análise, toda essa estimativa tem uma grande chance de não estarem 100% corretas, mesmo porque o mercado é extremamente dinâmico, né? As coisas mudam muito rapidamente. Já que eles não estão 100% corretas, a chance dessa implantação dessa minha infraestrutura de TI pode não ser bem feita, né? Ou seja, eu posso comprar mais do que efetivamente eu vou precisar naquele começo.
E isso vai consumir muito recurso financeiro, e mais do que isso, implantar toda essa infraestrutura vai levar também muito tempo. Vai demandar tempo, vai demandar esforço da minha equipe. E mais do que isso, por conta todo esse cenário incerto, todo o risco desse investimento recai sobre a empresa. Toda a responsabilidade da empresa ou de quem está tomando aquela decisão. Agora, se a gente cai num cenário pautado numa arquitetura de infraestrutura de nuvem, como é que essa coisa funcionaria? A grosso modo, né? Eu tenho esse estudo e essa análise para entender o meu mercado, para ver qual é a minha necessidade de oferta, qual é a minha demanda. Aí, no segundo momento, seria o quê? Em vez de eu comprar, fazer uma pesquisa para adquirir ou para essa aquisição, eu posso partir logo para escolher um provedor para mim. Montar esse meu provedor de nuvem para implantar, fazer essa minha implantação corporativa da minha infraestrutura de TI via um provedor de serviço de nuvem. Então, aí depois eu consigo, para um processo tradicional de projeto de desenvolvimento do meu serviço, do meu negócio, em cima dessa minha infraestrutura de TI, que funciona como uma infraestrutura física normal, parto para o marketing e anuncio tudo isso para os meus clientes e para o mercado em geral. O que eu ganho, o que muda nesse contexto? Eu não preciso adquirir minha própria infraestrutura, ou toda a minha infraestrutura, eu possui infraestrutura básica somente na minha empresa, mas todo o meu poder de infraestrutura de TI eu vou estar alugando de um provedor. Continuo podendo desenvolver e implantar todos os meus serviços, o meu negócio, só que em muito pouco tempo, porque eu não vou precisar esperar chegar o equipamento, implantar, fazer todos os testes, aterramento, energia elétrica, resiliência, etc, etc, etc. Com um clique de um botão, passou um cartão de crédito, aqueles servidores ou toda aquela infraestrutura já está pronta para utilizar, quase que instantaneamente. E com isso diminui os riscos, ou diminui todo o risco que eu tenho de comprar uma infraestrutura gigante. Eu posso, por conta das características da computação em nuvem, eu posso começar com a infraestrutura básica e a partir do momento que forem mais clientes consumindo ou contratando os meus serviços, aquela empresa pode ir aumentando o seu poder computacional para prover serviço para a quantidade de clientes que está aumentando. Em relação ao CAPEX, tradicionalmente, cada empresa que está virando ou está transformando ou habilitando o seu negócio para rodar em cima de software, uma vez que todas as empresas hoje em dia são empresas quase que de software, a empresa acaba estabelecendo um departamento de TI, né? Então ela acaba virando uma empresa de TI. E todo departamento de TI tem um conjunto de preocupações, procedimentos, atividades que requerem uma atenção constante, né? Uma vigilância constante. Tem gestão e administração tanto de hardware quanto de software. Tem que realizar regularmente todas as características ou protocolos de continuidade de negócio, backup, replicação, antivírus, file, tudo isso, checkpoint das máquinas para garantir que no momento de desastre, recuperação de desastre, eu consiga manter o meu negócio rodando, retornar para um ponto de segurança. De tempos em tempos eu tenho que ver o que está ficando obsoleto e eliminar o que está obsoleto para adquirir novas infraestruturas. Esse processo de aquisição também acaba quase que sendo constante. Tem que estar sempre alerta a todos os problemas que eu tenho relacionados à TI, problemas inesperados, né? Sei lá, deu uma queda de energia, incêndio, alagamento, o prédio caiu, sei lá, tudo quanto é coisa que pode acontecer e que a gente não necessariamente é relacionado à TI, mas que tem um impacto direto na infraestrutura de TI. Então, o que acontece com isso? A empresa vai ter que se especializar numa área que não é a dela, não é o negócio dela. Por exemplo, um hospital. O negócio do hospital não é TI. Ele vai ter que ter um departamento especializado em TI, um departamento muito bom para possibilitar que tudo funcione dentro dele. O foco do negócio dele não é TI, o foco dele é saúde. Mas ele vai ter que se especializar em TI. A empresa, no caso, por exemplo, esse hospital, ele tem que assumir todos os riscos relacionados a avarias em hardware, em software, ou qualquer impedimento de isso troço funcionar. E mais do que isso, tem que ter uma gestão, uma governança muito grande em relação à substituição e atualização desse parque tecnológico, tanto de hardware quanto de software. E às vezes essa atualização é demorada e extremamente arriscada. Tem vezes que você não consegue, por exemplo, por licitação, comprar o mesmo equipamento, vai vir um outro equipamento. E aí, como é que você vai manter? Vai ter compatibilidade, não vai? Ou não dá para comprar o mesmo, por conta de custo, e aí eu vou ter que comprar outro. E aí? Como é que eu vou manter a compatibilidade? Vai funcionar direitinho? Não vai? Não tem todas essas preocupações. No caso da computação em nuvem, ela atua fortemente na redução desse CAPEX.
Primeiro porque logo na partida a empresa pode reduzir o que ela necessita do departamento de TI, né? Talvez nem para chamar de um departamento, dá uma encolhida considerável nisso. E a maior parte dessas ações de continuidade ou de gestão do parque tecnológico fica sendo realizada pelo provedor de nuvem. Atualização de hardware, atualização de software, isso fica transparente para quem está consumindo esse recurso desse provedor. O provisionamento e a implantação de infraestrutura acontece dinamicamente, ou seja, quase que instantâneo. Todas as questões relativas a backup, checkpoint, snapshots das máquinas, servidores, dos dados, também fica a cargo do provedor. Normalmente isso está em contrato. Então você tem uma resiliência muito maior, você tem uma garantia de segurança muito maior, bem como a recuperação, para a continuidade do negócio, né? Recuperação de falha, mau funcionamento do sistema, é tudo a responsabilidade do servidor, do provedor, desculpa, que é especializado nisso. A empresa foca no negócio dela. Se o meu negócio é saúde, eu vou ficar em saúde, unicamente saúde, preciso ter, entre aspas, os meninos da TI, para garantir a infraestrutura básica funcionando, o acesso à rede, o acesso aos serviços via rede. Tá. Então, logo de cara eu vejo que o principal benefício é que a empresa passa a focar no negócio dela. Ela não fica compartilhando preocupações com áreas ou domínios que não são da atuação da empresa. A configuração dos serviços de TI acontece em curtíssimo espaço de tempo, porque é quase que instantâneo, tudo vira software, literalmente, e à medida que a empresa vai utilizando os serviços, ela vai pagando. Ela não precisa compor um parque tecnológico absurdo para você ter replicar o seu parque tecnológico para você ter a garantia de que tudo vai estar funcionando, que você não vai ter problemas de TI. Né? Em relação à utilização dos recursos, tradicionalmente falando, o que a gente vê é que as empresas raramente se preocupam com a utilização desses recursos. Eles fazem um provisionamento, colocam, sei lá, eu vou precisar de X de poder computacional, então eu boto uma margem de, sei lá, 30% a mais para ficar tranquilo, para não ter risco e isso daí poder rodar por 3 anos ou por 2 anos. Então eu não me preocupo se eu estou utilizando esses 30% a mais, quantos por cento eu estou utilizando do meu parque tecnológico. Desde que tudo esteja rodando, para mim está bom. Então, o gerenciamento do consumo dos recursos de TI acaba quase que não acontecendo, quando acontece ele não é muito bom. Então, leva as empresas a ter um investimento exagerado nessa infraestrutura de TI, sempre olhando pelo pior caso, que é o pico. Ou seja, se é um varejo, ele vai olhar pelo Natal. O que eu preciso no Natal? Eu tenho tantos acessos, tantas transações simultâneas, tantos workloads, tanto que o workload acontece, então eu preciso de infraestrutura X. Então, vou pegar esse X mais Y, mais 30%, por exemplo. E fica um ano inteiro esse parque gigantesco lá, parado, consumindo recursos, consumindo atenção de manutenção, consumindo preocupação, e quando na verdade não é necessário que fosse assim, né? Perde-se muito poder computacional, perde-se muito espaço físico também, porque você precisa de espaço físico para isso, gasta-se muitos recursos, energia, pessoal, atenção, segurança, nessa infraestrutura superdimensionada. E mais do que isso, eles não conseguem compartilhar esses recursos. Por exemplo, um grande varejista que tem várias lojas, ou no caso da B2W, por exemplo, que tem embaixo dela diversos varejos, como Americanas, Submarino e tal, e de repente ela tem que ter um Submarino, um para Americanas, um para ingresso.com, um para Shoptime, por aí vai, quando na verdade ela podia ter um big data center e compartilhar essas coisas entre todos eles. Com a computação nuvem, o que eu consigo fazer é o seguinte, eu centralizo os meus recursos de TI, e mais do que centralizar, eu otimizo eles. Porque normalmente os provedores têm um hardware otimizado para algumas ações. Empresas como a Blizzard, por exemplo, ela tem servidores específicos para rodar jogos. Um servidor para jogos, ele tem uma configuração específica, porque eles precisam de muito mais processamento, placa gráfica, esse tipo de coisa. É diferente de um servidor, por exemplo, para uma empresa intensiva em gestão de dados, como, por exemplo, a Receita Federal. Precisa de processamento? Precisa, mas eu preciso de armazenamento. Então, são máquinas diferentes. E esse provedor, e todo provedor, pode configurar a máquina específica para um negócio, para um determinado nicho de negócio. Mais do que isso, todo provedor ele tem toda a infraestrutura para esse maquinário. Refrigeração,
segurança. A gente vê os casos que sempre saem em reportagens do Google, por exemplo, montando seus data centers na Islândia, que é para economizar com energia elétrica e resfriamento, ou próximo de algumas pequenas cachoeiras ou cascatas, para poder montar meio que uma pequena hidrelétrica para geração de energia e utilizar a água para o sistema de resfriamento. Questões geográficas envolvidas nisso também, e às vezes também questões políticas. Tipo, eu tenho um provedor, então eu vou ter uma preocupação de propriedade intelectual. Então, eu tenho que levar isso em consideração, não vou, então, colocar, sei lá, um provedor na China, por exemplo. Eu vou trazer meus dados para locais que eu tenho uma segurança legal em relação aos dados. Com isso, o que é que eu tenho? Um compartilhamento dessa minha infraestrutura que pode acontecer entre empresas. Nessa hora de falar desse compartilhamento, o exemplo clássico é prédio. Eu tenho o meu a diferença de quem mora num prédio e quem mora numa casa. Se eu moro numa casa, eu quero uma piscina, eu vou investir para construir a minha piscina. E vou arcar com o custo dessa piscina por 24 horas por dia. 7 dias por semana, 365 dias por ano. Eu vou usar essa piscina, sei lá, 8 horas por mês, que seja, 12 horas por mês. Mas eu vou pagar ela por todos os dias. Toda a manutenção tem que ser feita de, sei lá, 2 em 2 dias, troca água. Eu vou arcar sozinho por todo esse custo. Mas é o preço para eu ter a minha piscina. Se eu moro num prédio, o que é que eu faço? Eu vou diluir o custo de ter essa piscina com os demais condôminos. Todos nós pagaremos pelo custo da piscina, só que eu vou compartilhar o uso da piscina. E mesmo morando num prédio com bastante gente, eu consigo usar a piscina quando eu quero utilizar. Dificilmente vai ter momentos, obviamente, em que eu vou chegar na piscina e vai ter muita gente. Vai estar tendo uma festa de 3 apartamentos lá e provavelmente vai estar cheio. Mas, diferentemente da piscina, na computação em nuvem a gente consegue escalar, ou seja, aumentar. É como se eu pudesse aumentar o tamanho da piscina à medida que mais pessoas fossem chegando na piscina. Então, nunca vai ter uma piscina lotada. Que é essa otimização dos recursos. E eu consigo entregar esses recursos em larga escala para os meus clientes. Por conta de centralizar toda a computação lá no lado do servidor, isso me traz benefícios também. Na computação tradicional, cada funcionário meu precisa ter um laptop, dependendo das aplicações do serviço que eu rodo. O laptop ou o computador de cada membro da minha equipe tem que ser um computador com bastante recursos de processamento, de armazenamento. Então, precisa ter uma computação intensiva no lado do cliente. Ou mais do que isso, ele precisa ter um portfólio de aplicações instalado relativamente grande. E isso é meio complicado, porque quem trabalha, por exemplo, viajando muito, não é legal ficar... Não é saudável carregar essas máquinas ou esses computadores de, sei lá, 5 quilos nas costas. A tendência é você cada vez esses computadores mais ultrabooks, e eles obviamente não dá para você ter tanto poder computacional neles por questões de física, realmente. Então, e mais do que isso, sei lá, foi assaltado, o meu notebook queimou, o meu HD, deu um problema no HD do meu notebook, como é que eu fico? Eu tenho um backup dos dados, mas para montar o meu ambiente de trabalho, todas as minhas aplicações, com as configurações de uso que eu tenho, o meu perfil de usuário, isso tudo eu acabo perdendo. É muito difícil você manter o backup desse estado do usuário sincronizado. A gente às vezes até consegue fazer, mas você faz, sei lá, quem é muito Caxias faz de uma vez por mês, que seja, ou uma vez por semana, se for uma pessoa muito paranoica. A gente não consegue parar para fazer esse tipo de coisa. Então, se eu perdi aquele notebook, eu dei um pau no HD, eu perdi o meu ambiente de trabalho, eu vou ter que montar, vou gastar, sei lá, um dia inteiro para montar esse ambiente de trabalho de novo. E atualização também, meu maquinário ele fica ultrapassado. Sei lá, hoje em dia, todos os computadores têm 8 GB de RAM, mas tem notebooks com 2 GB de RAM que estariam plenamente em uso se a gente conseguisse não executar a computação nele. Então eu tenho esse custo também de manter o meu maquinário operacional atualizável, não só em infraestrutura de TI. Se eu vou para a computação em nuvem, eu consigo ter alguns ganhos nesse sentido, porque eu posso usar o poder, ou a sensação de computação ilimitada que eu tenho do meu provedor. Ou seja, eu posso crescer elasticamente até o infinito.
Eu não tenho limite. Enquanto houver poder computacional disponível no meu provedor, eu posso consumir. Então, por hora. Isso é muito bom porque expande os meus horizontes de crescimento do meu negócio, né? E mais do que isso, do lado de cada usuário, eu só preciso ter uma computação básica, eu preciso de um dispositivo de acesso à internet. A única ferramenta que eu preciso ter é o browser. A partir daí, tudo funciona, tudo eu vou consumir como serviço. E mais do que isso, atualizações. Eu não preciso ficar me preocupando em fazer atualizações locais. Ou requerer que todos os meus funcionários atualizem a aplicação de XPTO que minha empresa vende. Essa atualização acontece na nuvem, eu atualizo um único ponto e não preciso espalhar essa minha atualização para, sei lá, mil funcionários, ou mais do que 1.000 funcionários, para 5.000 clientes que eu tenho, eu não preciso espalhar essa atualização. A atualização acontece em um ponto centralizado só, que é lá no meu provedor de nuvem. E aí eu consigo acessar esse meu aplicativo, os meus serviços de qualquer lugar, basta ter conexão na rede. Se eu precisar crescer, eu solicito esse crescimento sob demanda, apertando um botãozinho, e as aplicações não precisam ser reinstaladas, porque elas vão sendo atualizadas automaticamente no meu provedor de nuvem, lá no meu ponto centralizado. Quase que consequentemente, o mesmo acontece para poder de armazenamento. Tradicionalmente falando, todos os dados são armazenados no meu HD, aqui no meu notebook, no meu computador, e isso vai ocupando espaço. E de tempos em tempos eu tenho que realizar um backup desses meus dados quase que diariamente, porque são informações estratégicas para mim. Só que esse meio espaço pode não ser suficiente. Você compra um Ultrabook HD SSD, agora a gente já tem os HDs SSDs em Ultrabook de 512, mas até pouco tempo você tinha apenas 256 GB. 256 GB é muito pouco. Rapidamente você ocupa isso aí, se você é um usuário intensivo de documentos, trabalha com muita coisa, esse espaço vai ficar pequeno mesmo, porque o sistema operacional e as suas aplicações já ocupam boa parte desse espaço. Então, acaba acontecendo também um certo desperdício por conta disso, né? Porque eu tenho que reservar um espaço relativamente grande do meu HD para guardar esses dados. E espaço em HD é primordial também para poder computacional, né? Os sistemas operacionais precisam de espaço para eles usarem isso aí como uma memória auxiliar. Então, eu acabo sacrificando parte do meu HD para armazenar esses backups que eu faço também. Então, eu replico os dados no meu próprio HD. Que obviamente não é a maneira mais segura de fazer backup, mas é uma das formas que a gente usa fazer backup de dados também. Se eu vou para a computação em nuvem, os dados estão na nuvem. Meu provedor faz o backup para mim, ele se preocupa com essa replicação desses meus dados para eu ter os meus dados disponíveis sempre que eu precisar. Ele vai garantir essa disponibilidade para mim. E mais do que isso, se eu vou precisando de mais espaço para guardar mais dados, esse crescimento do meu espaço de armazenamento vai acontecendo sob demanda. As coisas vão acontecendo de maneira transparente, eu posso fazer isso ou automaticamente, ou de tempos em tempos eu tenho alguém do departamento de TI, ou a minha pessoa que representa o departamento de TI, que gerencia isso aí e verifica, eu estou a 20% de lotar o meu espaço de armazenamento, beleza, vamos aumentar mais 50% então. Aí aumentou mais 50% e fiquei folgado. O meu acesso acontece de qualquer lugar, eu não preciso me preocupar com consistência de dados entre máquinas. Por exemplo, eu tenho um computador em casa, tenho um computador no escritório e um computador que fica disponível para mim numa outra filial, em outro estado. Eu não preciso me preocupar com sincronização com o meu ambiente de trabalho. Ele vai ser o mesmo ambiente em qualquer lugar. Porque o meu ambiente ele vai vir pela rede para mim na hora que eu for acessar um computador qualquer. E eu não preciso me preocupar com a perda de dados. Queimou o HD do local, tá, beleza, eu troco esse HD, bota outro, meus dados estão na nuvem, estão centralizados, estão seguros e vão voltar para mim assim que eu conectar de novo na internet, para consumir aquele meu serviço. Isso também dá uma variedade de dispositivos. Se eu estou na computação tradicional, eu tenho que usar o meu computador e apenas aquele meu computador vai entregar uma computação para mim razoável para eu poder trabalhar, para eu fazer a execução dos meus serviços. Tipo, um tablet eventualmente não vai ter um poder computacional legal para mim, ou mais do que isso, um computador antigo não vai conseguir executar para mim aquele processamento. Então, o poder computacional, ele não é uma coisa portável. Eu não consigo facilmente agregar vários dispositivos para formar um único. Isso é muito difícil. E acaba acontecendo que alguns
dispositivos vão executar somente alguns pequenos trabalhos, coisas mais simplificadas. Se eu estou numa arquitetura de nuvem, isso muda, porque eu só preciso conectar aquele dispositivo na rede. Acessar aquele meu serviço, ele todo vai executar lá, toda a carga de trabalho acontece na nuvem, não acontece no meu dispositivo. Meu dispositivo só vai consumir a resposta desse trabalho, desse processamento. Então, dessa forma, eu posso trabalhar, por exemplo, num tablet qualquer. Em vez de eu ficar carregando o notebook para todo lado, eu levo um tablet com acesso à rede, acesso aquele site, acesso aquele o meu provedor de serviço, e toda a minha aplicação está rodando lá. Eu não preciso ficar carregando ferramentas com alto poder computacional constantemente. Isso pode ficar restrito. Então, eu tenho uma variedade muito maior de dispositivos para usar. Até mais seguro e mais salutar também. Não preciso ficar viajando, carregando muita coisa para um lado e para o outro. E como é que esses modelos de serviço funcionam? Qual o serviço efetivamente que eu posso prover? Como é que eles funcionam? O que é que eu preciso desses serviços? Bom, para explicar essa parte, eu vou fazer uma analogia para ficar um pouco mais simples, o entendimento. Vamos supor que você está se mudando para uma nova cidade. Ou seja, eu preciso encontrar um novo lugar, então, para morar, né? Para eu viver. O que é que eu vou fazer? Bom, normalmente, logo de cara, temos 3 opções. Né? Primeiro que é construir uma nova casa. Ou seja, eu compro um terreno, levanto a minha casa. Eu posso comprar uma casa que já está pronta, um apartamento que está pronto, está para ser entregue. Ou eu posso viver ainda no hotel. Então, 3 escolhas assim. Claro que eu poderia ter mais, se eu fosse um cara mais complexo, mas vamos partir dessas 3 escolhas. Bom, se eu vou construir uma casa nova, legal, vou ter um controle pleno sobre essa casa. Eu vou escolher como ela vai ser, qual o formato, quantos quartos, onde é que fica o banheiro, como é que vai ser a cozinha, qual é o piso, qual a cor das paredes, eu vou escolher tudo. Obviamente que vai ficar do jeito que eu quero naquele momento, mas isso vai me dar bastante trabalho, vai consumir muito recurso, muito esforço, além do que vai demorar um certo tempo para eu poder receber isso. Né? Se eu parto para comprar ou alugar uma casa, ou um apartamento que está vazio, legal, eu posso customizar algumas partes. Eventualmente eu posso pintar uma parede, eu vou escolher os móveis, a disposição dos móveis, uma ou outra parede eu posso quebrar, posso mudar uma outra coisinha, mudo o jardim, mas eu não vou conseguir mudar a arquitetura original da casa. A casa é aquela, eu mudo ela por dentro, basicamente, ou eu faço pequenas customizações. E se eu escolher viver no hotel, massa, só que eu tenho um conjunto absurdo de restrições, eu vou apenas viver lá. Se a minha preocupação for, eu quero um lugar para dormir, quero tomar banho, quero que as coisas fiquem arrumadas, um hotel é a melhor escolha para mim. Ou seja, eu só quero viver, não quero ter uma preocupação em ter a minha casa, não quero ter as coisas do meu jeito, eu só quero viver. Então, um hotel serve para mim. Tá, fazendo um paralelo desse cenário para a computação em nuvem, qual a visão que eu tenho em relação ao departamento de TI? Semelhante a construir uma casa nova, seria o seguinte, eu posso alugar algumas infraestruturas virtualizadas de um provedor de nuvem, ou montar a minha infraestrutura virtualizada e construir todo o meu sistema, todo o meu departamento de TI em cima desses recursos virtualizados, de maneira que eles vão ser completamente controlados para mim. Ou seja, eu pego toda a infraestrutura e consumo toda a infraestrutura como serviço para mim. Que é o que a gente chama de infraestrutura como serviço, ou Infrastructure as a Service, ou IaaS, o acrônimo IaaS. Semelhante ao comprar ou alugar uma casa ou um apartamento vazio, é o mesmo que eu desenvolver os meus sistemas em cima de uma plataforma de nuvem, de um provedor de nuvem, se eu me preocupar com gestão de recursos no nível mais inferior, né? Do HD, da rede, do sistema operacional. Então, nesse sentido, eu estaria falando de plataforma como serviço, ou Platform as a Service, que é o PaaS. Se eu quero algo como viver no hotel, sem me preocupar com nada, eu posso alugar uma solução já existente, em um sistema qualquer de TI, fornecido por algum provedor específico desse serviço de aplicativo na nuvem, como a Salesforce, por exemplo, e não me preocupo com nenhum detalhe técnico, eu só quero usar aquele serviço. Nesse caso, a gente está falando de software como serviço, ou SaaS, SaaS. Então, como é que é isso, visualmente falando? No modelo tradicional de software empacotado,
eu tenho que gerenciar toda essa minha pilha de preocupações. Desde a rede, armazenamento, os servidores, sistema operacional, qualquer middleware que eu tenho no meio de software para fazer essa transição, ou protocolo, o meu ambiente que roda esse troço, os estados do usuário, os dados das aplicações, os dados do que está rodando, e as aplicações em si. Tudo fica sob a minha gestão. Se eu for para uma arquitetura de nuvem, no modelo de nuvem, eu tenho essas três opções. Infraestrutura como serviço, onde a questão da rede, armazenamento, servidores, virtualização, a parte, entre aspas, física, fica sob responsabilidade do meu fornecedor de nuvem, ou meu fornecedor dessa infraestrutura como serviço. Eu vou gerir do sistema operacional para cima. O que vai rodar? O sistema operacional para rodar aquele troço, meu ambiente de runtime, os dados e as minhas aplicações. Se eu quero algo menos preocupante, ou que vai me dar menos trabalho, eu posso partir para um provedor de plataforma como serviço, onde ele vai gerir para mim toda a plataforma para possibilitar que aquela minha aplicação rode, para que eu tenha aqueles meus dados lá. Então, só vou me preocupar em gerir as aplicações e os dados. E se eu vou para um modelo de software como serviço, eu não tenho preocupação com nada. Toda a gestão dessa pilha inteira é feita pelo meu fornecedor. Eu só vou pagar por mês lá, por exemplo, e usar o meu software, o meu aplicativo, o meu serviço. E quais são os modelos? Bom, segundo o próprio Niche, né, existem 4 modelos para implantar uma arquitetura de nuvem, uma infraestrutura de nuvem. Tem o modelo público, o modelo privado, o comunitário e o híbrido. No público, eu tenho uma infraestrutura de nuvem, uma infraestrutura de TI10 que é provisionada e é de uso aberto para o público em geral, né? Ela, obviamente, que essa nuvem pode ter um dono dessa nuvem, né, que pode ser gerida, ou operada, ou executada, ou por uma empresa, ou por uma universidade, uma organização acadêmica, ou uma instituição governamental, ou qualquer combinação deles. Então, é uma nuvem pública, todo mundo pode utilizar, qualquer pessoa pode utilizar e consumir desses recursos de maneira aberta. Na privada, eu também tenho uma infraestrutura que é provisionada, mas ela é provisionada para uso exclusivo de uma determinada organização. E essa organização vai ter vários consumidores, obviamente. Como, por exemplo, algumas unidades dessa organização, filiais, grupos, departamentos, etc. Essa nuvem pode ser de propriedade de uma única empresa, ou de um terceiro também, ou seja, um fornecedor externo, ou uma combinação entre eles. E ela pode estar implantada ou não dentro da própria organização. Então, tem 2 variantes do que a gente chama de nuvem privada. Aqui é implantada dentro da organização, que é chamada de on-premise, ou uma que é hospedada externamente. Essa que é dentro, entre aspas, da organização, que é implantada dentro das suas instalações, ela dá um controle maior, obviamente, sobre toda a infraestrutura em si dessa nuvem para a organização e dos dados que estão na organização, e ela é legal num ponto que habilita que você tem uma normatização, uma padronização de todos os recursos que são adquiridos ou que são fornecidos. Eu posso, por exemplo, querer montar minha nuvem e eu quero que todos os HDs ou tudo de armazenamento, eu vou ter só um HD SSD de tal marca, com tal capacidade, eu quero manter esse meu ecossistema de armazenamento homogeneizado. Pronto, eu tenho todo o controle sobre isso, porque a nuvem está dentro do meu data center. Já que é hospedada externamente, não. Ela está num provedor externo, por exemplo, na Equinix, tem a hospedagem, o prestador, e obviamente é estabelecido toda a infraestrutura de segurança tecnológica de canal de comunicação, por meio de um conjunto de políticas de acesso, para que somente a empresa que contratou aquele acesso daquele provedor vai ter acesso àqueles recursos que formam a nuvem dela lá dentro. Pronto, então não vai ser possível que outros, entre aspas, condôminos ou inquilinos desse provedor, da Equinix, por exemplo, tenham acesso à minha nuvem privada. Só que vai ter acesso à minha nuvem privada sou eu, a minha empresa, a minha organização e os consumidores dentro da minha organização. O outro modelo é a nuvem comunitária, que também é uma infraestrutura que é provida por uma comunidade.
nesse caso de consumidores, ou outras organizações, por exemplo, que normalmente têm preocupações em comum, sei lá, missão, requisitos de segurança, questões de posicionamento político ou de adequação legal, etc. Ela pode ser também de propriedade, gerida, operada, executada por uma única organização ou por mais de uma organização dessa comunidade, ou ainda por um fornecedor terceiro também. E pode ser do mesmo formato da privada, on-premise, ou seja, implantada em alguma dessas organizações ou em mais de uma dessas organizações, ou pode ser hospedada inteiramente, externamente, num provedor terceiro. Então, eu posso ter essas duas configurações. Eu posso ter ela rodando, por exemplo, sendo composta pelo data center da empresa P e da empresa Q. Então, eu tenho esses dois conjuntos de infraestrutura física de TI que juntos formam a minha rede. Eu posso uma terceira empresa, que também faz parte dessa minha comunidade, mas que no caso dela, ela só está na comunidade. Não tem nada de data center nela. Então, aqui eu tenho essa configuração. Como eu posso ter também uma comunidade, essas minhas três empresas, e toda a minha nuvem está hospedada externamente, por exemplo, de novo na Equinix. Então, está tudo lá e eu tenho essa comunidade de usuários, que são organizações, e que dentro das organizações tem os seus consumidores também, de diversas formas de granularidade ou hierárquicas para trabalhar, e que acessam esses serviços que são providos por essa nuvem comunitária. O quarto modelo é um modelo híbrido, que mistura uma ou mais infraestruturas distintas, né? A privada, a comunitária ou a pública. Mas toda essa combinação é vista como uma entidade única. E elas são únicas por meio de padronização tecnológica ou proprietária, e que permite que você tenha uma portabilidade de dados e das aplicações de uma dessas nuvens distintas para outra. Por exemplo, eu posso estar trafegando dados da nuvem privada para a nuvem comunitária, que é o que compõe essa minha nuvem híbrida. Essa arquitetura de solução, ela é bastante utilizada, por exemplo, para fazer o que a gente chama de cloud bursting, que é aumentar o meu poder computacional para possibilitar um balanceamento de cargas. Que são exemplos desses usos. Né? Eu preciso, em determinado momento, vamos tomar a Receita Federal, por exemplo. No momento do imposto de renda, a Receita pode querer fazer um cloud burst usando, por exemplo, a nuvem do Serpro e da DataPrev. Então, ela combina três nuvens privadas, a dela mesma, a do Serpro e a da DataPrev, para usar todo esse recurso computacional para o imposto de renda. Terminou aquele processo, eles desfazem essa nuvem híbrida e voltam a ser três nuvens distintas privadas. Eu posso usar uma combinação também de nuvem privada com nuvem pública para separar as minhas aplicações. Por exemplo, aplicações que não são críticas, tipo comércio eletrônico, ou sites, websites, portais em geral, eu posso pegar e colocar para rodar na nuvem pública, em vez de estar consumindo meus dados na minha nuvem privada. Eu posso utilizar também esse recurso de nuvem híbrida para migrar aplicações. Eu vou fazendo uma migração assistida, gradativa, de, por exemplo, um serviço que está numa nuvem privada ou comunitária para uma nuvem pública, tipo e-mail, por exemplo. Ou eu posso ainda usar também uma nuvem pública para fazer testes de sistemas que eu estou desenvolvendo, ou para desenvolver aplicações. Eu vou fazendo o deploy, a implantação e os testes em cima dessas aplicações na nuvem pública, em vez de estar consumindo meus recursos da minha nuvem privada, por exemplo. E falando um pouquinho agora do portfólio da Wistron, né, como ele se apresenta em relação a essa arquitetura, ou essas arquiteturas de computação em nuvem. Bom, a Wistron hoje possui um portfólio extremamente variado, atuando em diversas dessas camadas de serviço, vamos colocar assim, mas provendo muita infraestrutura também como serviço. O foco principal do portfólio da Wistron é visando sempre a produtividade. Seja ela produtividade de execução de serviços, como também produtividade do ponto de vista financeiro. O foco sempre é aliar preço, qualidade e prestação de serviço.
diminuindo principalmente o custo de posse dessa infraestrutura, que é um dos grandes benefícios da computação em nuvem. Em vez de eu ter que adquirir toda a infraestrutura de TI de larga escala, com alto poder computacional, eu posso crescer essa minha infraestrutura sob demanda, diminuindo esse meu custo CAPEX, ou melhor, transformando todo esse meu custo CAPEX em operacional, em OPEX. A, a pilha do portfólio da Restore vai desde a camada de software como serviço até uma camada de quase infraestrutura como serviço. Chega bem perto de infraestrutura como serviço. E eu vou falar sobre eles detalhadamente, uma questão, uma visão geral. Na primeira camada de software como serviço, a gente tem uma plataforma ou uma suite de comunicação e virtualização de usuário que envolve serviços de troca de mensagens por e-mail, por chat móvel, com voz integrada, com calendário, com agenda, lista de tarefas, virtualização de desktops, virtualização de ambiente de trabalho. A gente tem também uma plataforma que é aberta, multi-vendor, escalável e pronta já para interconectar qualquer aplicação, qualquer serviço que você tenha, que é uma solução para data center como serviço, para gestão de data centers como serviço, na verdade, mais de um data center como serviço. Você tem uma empresa que possui 2 filiais de 2 data centers distintos, ou ainda é um conglomerado de organizações, é uma empresa que é dona de 3 empresas distintas, que atuam em segmentos distintos, mas que precisam de uma infraestrutura de TI, e eu preciso gerir esses data centers de maneira distinta. A gente tem uma plataforma que faz isso, ela é multivendor, então a gente consegue recuperar, consegue aproveitar, por exemplo, o que existe de legado de sistemas de virtualização, por exemplo, de servidores. Mais na frente eu falo um pouquinho mais sobre ele, que é o Orchestrator. A gente tem o Cloud, que aí é a nossa solução para gestão, para mensuração, para orquestração, para provisionamento de servidores em data center, em um único data center. Trabalha integrado com o orquestrador. Se você precisar de mais de o Cloud, então você usa o Orchestrator para poder gerenciar e orquestrar essas diferentes nuvens que você tem, transformá-las eventualmente em uma nuvem só, unificá-las em uma nuvem só. E na base dessa nossa pilha de soluções, ou desse nosso portfólio, tem o Storage, que é a nossa virtualização da infraestrutura de armazenamento. Ele é uma solução que faz gestão, faz orquestração, governança, replicação, armazenamento, backup de dados desestruturados, de banco de dados, e mais do que isso, a gente trabalha em cima também dos metadados que tem nesses dados. Então a gente consegue fazer indexação e habilitar essa infraestrutura de dados para Big Data. Que aí, uma vez que a gente tem essa indexação desses dados, é só depois poder trabalhar em cima das análises estatísticas em cima desses metadados e desses dados para começar a extrair outro tipo de conhecimento. Essas soluções são agnósticas do ponto de vista de segmento. A gente tem conversado, tem atuado, tem parcerias, tem clientes em diversos setores, nos governos, federal, estadual, municipal, banco e seguradora, qualquer grande grupo de atuação, tipo varejo, educação, saúde. A gente tem projetos grandes com a defesa, com o Exército Brasileiro, qualquer empresa que trabalhe, por exemplo, exclusivamente com data centers, ou empresas de call centers também, no segmento judiciário, telecomunicação, então é agnóstico em relação a segmento de atuação. Explodindo um pouquinho cada uma das soluções, vou começar pela básica, né, a base da nossa pirâmide, né, que é o Storage. Como eu falei, é uma plataforma de virtualização da infraestrutura de armazenamento. E mais do que isso, o Storage é a única plataforma nacional de armazenamento que é ilimitadamente escalável. Enquanto você quiser colocar, grosseiramente falando, HDs dentro dessa infraestrutura, ela vai crescer. De maneira transparente e quase que automática, ao você colocar mais HDs para serem geridos pela nossa plataforma, a sua nuvem de armazenamento de dados cresce. Então, o que ela é? É uma solução 100% nacional. A gente detém toda a propriedade intelectual no desenvolvimento dessa infraestrutura. Inclusive, somos certificados, Certix,
para garantir isso, né, que nós temos domínio total sobre toda a tecnologia utilizada na construção, tudo que foi desenvolvido aqui dentro da Store, pela nossa equipe de engenharia aqui. Ele utiliza sistemas e mecanismos de criptografia robusta. A gente tem uma estratégia de segurança que aproveita a criptografia também, então não é só aplicação de criptografia, é uma solução sólida de backup e sincronização de dados para ambiente, seja físico ou seja virtual, e com isso eu consigo salvar meus dados a partir de qualquer dispositivo, qualquer plataforma. Toda sincronização e ou backup é gerenciado pelo cliente. Todo esse armazenamento e a restauração do que foi armazenado acontece de maneira rápida e segura. Como eu falei, a escalabilidade é ilimitada e não tem uma limitação de a gente só consegue gerir 5 petras, só vai até 5 petras. É ilimitado, a gente não tem essa preocupação de quanto que é aquele storage. O que diferencia já de uma solução de storage físico, né? Nesse sentido. A gente consegue ter um gerenciamento centralizado de todos os storages, ou seja, você pode formar uma federação de nuvens de armazenamento e você tem uma gestão única disso aí. Você consegue manter uma cópia e você consegue gerir a quantidade ou nível de disponibilidade dos dados que você quer para cada um dos dados que você tem. Então, a governança total, né, dos seus dados. Você pode definir que há um conjunto de dados estratégicos, você vai querer formar uma nuvem, e que aquela nuvem de dados vai ter uma disponibilidade com os 7 noves de disponibilidade. Aquela outra nuvem não, são dados operacionais que não tem tanta necessidade de ter uma alta disponibilidade, então ela vai ser só, sei lá, 90% de disponibilidade. Então você consegue trabalhar nisso e aí minimizar os seus custos com essa infraestrutura de armazenamento, minimizar o consumo de banda, de energia e tudo mais. Tem garantia de segurança com isso, disponibilidade. A gente tem um algoritmo que tem uma patente do algoritmo de disponibilidade da ferramenta. E tem gestão de cotas de armazenamento. Se você quiser distribuir cotas entre os usuários, por exemplo, tem uma gestão de cotas. E tem também uma interface SCSI, para você enxergar essa nuvem de dados como se você estivesse enxergando o NAS. Então, você tem integração total, você enxerga como um drive na sua máquina. Então, o que a gente tem, de maneira resumida? Armazenamento com criptografia dos dados. Para criptografia, a gente utiliza a chave criptográfica AES assimétrica de 256 bits. O ambiente é integrável, ele é aderente à política de segurança da informação. Não a uma política, mas a qualquer política de segurança da informação, uma vez que ele tem toda uma infraestrutura para a governança dos dados e da informação. Então, a instituição que definiu o seu PSI, ela consegue ter a ferramenta aderente ao PSI. Isso já é um diferencial absurdo, que é o normal que você tem para montar infraestrutura tecnológica para isso, para apoio ao PSI, é você adequar o seu PSI àquela solução. Então, tem que adequar o meu problema à solução que está sendo adquirida. Aqui não, aqui a gente tem uma solução que é aderente ao problema do cliente. Isso é completamente diferente. É diferente de eu comprar um Oracle, por exemplo, um Exabyte do Oracle. Eu já participei de algumas implantações, acompanhei e fui fiscal de implantações, e normalmente o que a gente tinha que fazer era mudar um pouquinho o problema para que a gente pudesse usar o Oracle plenamente. Isso não é legal, isso você está sendo intrusivo no cliente. Aqui não, a aplicação é aderente ao problema. A interface de gerenciamento centralizada, a gente tem essa gestão de cotas dos usuários ou de federações de usuários, daquelas nuvens de dados que eu quero gerir, que eu quero separar. Não é uma ferramenta de controle de versão de arquivos, mas a gente faz versionamento dos arquivos dos dados que são armazenados nessa nuvem. A gente consegue ter uma manutenção, ter acesso a essas versões desses arquivos. A gente tem uma visualização da capacidade geral, efetiva, em tempo real dessa minha nuvem de dados. Tem interface SCSI. Eu consigo ter esse armazenamento e compor por conta dessa capacidade um único drive virtual. Eu posso enxergar ele inteiro como um drive virtual único, ou eu posso botar para que cada usuário veja a sua cota como se fosse um drive virtual. A gestão acontece via web, clientes desktops, dispositivos móveis também, iOS e Android. Tem uma ferramenta de busca integrada.
para que eu possa encontrar os dados, uma vez que eu indexo esses dados e os metadados desses dados. Então, posso procurar arquivos, eu posso incluir algoritmos de similaridade. Isso, por exemplo, a educação é muito bom. Eu posso ir monitorando que um determinado aluno, que é o contexto, né, que por exemplo, a Amazon faz quando estou comprando muitos livros de uma mesma série, ela consegue capturar essas informações e montar um pouco de inteligência por trás. A gente pode fazer isso uma vez que eu indexo todos os dados e coleta os metadados dos dados dos acessos, e eu posso identificar um aluno está estudando, está vindo uma sequência de estudar um determinado assunto de matemática, por exemplo. Então, a partir desse momento, eu posso começar a sugerir outros arquivos para ele, ou outros conteúdos que já estão armazenados na plataforma. Obviamente, faz também personalização de identidade visual, da interface gráfica. Tem essa possibilidade de separar nuvens, federações de dados, e todo esse armazenamento acontece de maneira distribuída, que dá uma certa resiliência. Aqui são os exemplos dos servidores que a gente sugere de uso, né, que a gente tem uma parceria para venda, né, que a gente consegue 1 gigabit por segundo e até 190 IOPS de performance de leitura e escrita, né, nesses servidores. Mais detalhes técnicos acerca desses servidores, a gente pode, quem quiser depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. O especialista nesse caso é o outro Vinícius Cabral, mas a gente tem aqui uma estatística básica trazendo em relação aos modelos, né, tanto trabalhando com HD SATA, SSD, ou usando Fusion I/O também. E a gente consegue montar soluções distintas, como eu falei. Por exemplo, eu posso fazer uma storage 100% de nuvem privada, onde eu tenho o meu storage principal, tenho uma replicação dele para garantir a continuidade do negócio, né? Claro, tem uma réplica dele. Essa réplica é gerenciada automaticamente pela plataforma. E eu posso ter quantas aplicações eu quiser acessando essa minha cloud de dados privados. Eu posso montar também uma oferta híbrida, onde eu tenho diversos sites, cada site tem o seu storage, e eu monitoro esses storages para fazer uma réplica deles via internet, por exemplo, num servidor em algum outro lugar, para eu ter uma garantia também de continuidade de negócio, né, para eu ter um backup geograficamente distante dos meus pontos, dos demais pontos que eu tenho. Eu tenho diversas filiais ou algumas agências, eu quero fazer um backup dos dados das máquinas dessas agências. Eu posso fazer todo esse backup no meu data center central. Então, eu teria as nuvens locais, entre aspas, em cada um desses sites, eu tenho a minha nuvem central, que tem um backup de todos os demais sítios que compõem a minha cloud de dados. E eu posso fazer também uma outra oferta de cloud pública. Da mesma forma, eu tenho uma cloud no meu storage principal, a replicação desse meu storage principal, e disponibilizar o acesso à minha cloud pública de internet. Ou via uma intranet qualquer, e qualquer um dos meus sítios, ou qualquer um dos consumidores que eu tenho, podem acessar esses dados, consumir, escrever esse serviço meu de armazenamento de dados. Como é que isso funciona, né? Eu tenho meu storage central, e eu posso ter diversas nuvens ou diversas federações de dados distribuídas, e que provém um acesso local a esse conteúdo que está lá. Então, como é que funciona? Eu posso configurar que todos os dados que são salvos nessa minha nuvem principal, está aqui do lado esquerdo, tudo que for salvo lá, seja enviado, ou seja, atualizado nas meus appliances, que estão nas pontas, né? Então, salvei na nuvem central, automaticamente esses dados são sincronizados ou atualizados nos meus appliances que estão distribuídos, e assim que for atualizado, eles estão disponíveis para acesso local, né? Então, é feito o acesso local, ocorreu alguma atualização, algum script, alguma coisa assim, em algum dado que eu configurei que eu quero que aquele dado seja atualizado também na minha nuvem central, então, feita a atualização, automaticamente os dados desses appliances serão sincronizados e atualizados no meu ponto central e disponibilizados para a minha rede. Por exemplo, o que foi atualizado num appliance desse, vai na nuvem central, e da nuvem central ele propaga essa atualização para os demais appliances. Associado ao U-Storage ou integrado ao U-Storage, a gente tem a solução chamada U-Drive, que é uma interface de utilização amigável, ou que transforma a minha infraestrutura de storage em drives,
pessoais. Então, a partir do Drive, eu consigo usar todas as funcionalidades que eu tenho no meu storage, provendo acesso a variados dispositivos e para o usuário final. Então, eu consigo fazer armazenamento, sincronização, compartilhamento de dados, de informações, tudo via a minha nuvem de dados, de maneira segura e tendo acesso de qualquer dispositivo. Aqui tem umas telas do Drive, né? Eu tenho um sistema de login bonitinho, eu tenho clientes para isso. Ele funciona realmente como um Drive virtual, tradicional, em que eu tenho meus arquivos lá, eu posso acessar meus arquivos, eu posso compartilhar esses arquivos. E ele tem integração com mais serviços que eu vou falando na frente. Aqui são a tela de login, né? O ambiente de login, é só a visão do login do Drive do lado esquerdo, e do lado direito uma visão do cliente web, ou seja, não via um navegador qualquer. Além disso, a gente tem um cliente também desktop, para Windows, para OS X, né, Macintosh, e para Linux. Então, eu consigo ver ele como um cliente. Ele abre uma janela, tipo um Explorer, um Finder da vida, e eu consigo navegar dentro dessa minha infraestrutura de pastas e arquivos que eu tenho no meu Drive virtualizado, e eu consigo gerenciar via esse meu cliente desktop. E que pode funcionar também naquele recurso de Trade Icon que tem no Windows, né? Ele fica lá na minha barra de tarefas, do lado do relógio, e eu consigo adicionar pastas para ele monitorar, por exemplo. Eu mando ele sincronizar, ele pode baixar o que teve de atualização no meu drive principal, na nuvem principal ele traz já para o meu computador. Então, funciona realmente como um sistema de monitoramento, né? Para pastas e arquivos em geral. Ele funciona também com as chaves sendo geridas pelo usuário. Usa chave criptográfica assimétrica de 256 bits. Ele herda o gerenciamento de cotas para os usuários, né, que tem no storage, por conta da integração. Então, também tem gestão de usuário, de federação, de cota. Também tem suporte à manutenção do versionamento dos arquivos. Também provê visualização da capacidade, o que possibilita que eu tenha um planejamento de continuidade desse meu armazenamento. Então, vou verificando que eu estou atingindo, por exemplo, um estado crítico de consumo, e já posso providenciar a compra de mais HD de armazenamento. E o legal é que ele é transparente em relação a isso, ele é agnóstico. Então, eu não preciso só comprar aquele HD daquela marca, que só tem aquele preço que está caro. Eu posso comprar HDs mais baratos e HDs adicionais e acrescentando no meu sistema de armazenamento. É claro que dependendo do que for o seu negócio, você vai necessitar comprar um HD SATA para funcionar ou não. Você precisa ter um SSD ou ainda um Fusion I/O, por exemplo. Então, funciona também como tudo em um, né? Tem o armazenamento compondo um drive virtual, tem acesso via web. Via web, a única limitação que a gente colocou, que é por questão de consumo de banda, é que via o navegador único, a limitação para envio de arquivo de 40 megas, arquivo de até 40 megas. Mais do que isso, começa a degradar a sua conexão. Então, a gente optou isso como versão nossa de negócio, né, de limitar 40 megas, mas via o desktop, via o cliente desktop, por conta das otimizações que foram implementadas, a gente já fez backup de arquivos relativamente grandes, né? De gigas e mais gigas de tamanho. Também tem ferramenta de busca desses dados desestruturados, integrada. É possível ter uma personalização de interface gráfica para isso também. Você consegue compartilhar os arquivos, que eu posso ter esse drive na minha organização. Então, são dados estratégicos da organização. Mas, eventualmente, você precisa compartilhar uma apresentação, um portfólio, uma proposta com um cliente. Então, você pode gerar um link público para quem está de fora da organização acessar esses dados. Ou, se eu vou compartilhar arquivos ou pastas entre os membros dessa minha organização, eu compartilho tudo isso via o próprio Drive, que tem integração com qualquer servidor de identidade. LDAP, OpenLDAP, um arquivo direto que já tem na organização, ele tem integração, então você funciona com um sistema semelhante ao Google, né? Single sign-on. Eu faço um login no meu servidor de identidade da organização e automaticamente já tenho acesso a todos esses serviços. Seguindo para a plataforma de nossa suíte de comunicação segura, tem o que a gente tem o e-mail, que foi desenvolvido com base na infraestrutura de software livre, o Zimbra, né?
Ele é multi-device, a gente trabalha com todo o esquema de criptografia e segurança que vem da infraestrutura do storage para isso. Temos também um domínio intelectual sobre a plataforma que foi desenvolvida, permite envio de e-mail, que está rolando em cima dessa nossa plataforma de armazenamento. Então a gente traz toda a segurança, toda a nossa arquitetura de segurança da informação construída para o storage, e a gente tem um e-mail rodando em cima dele. Então, além da infraestrutura de segurança desenvolvida já na aplicação de e-mail, a gente herda todo o mecanismo de segurança desenvolvido para o armazenamento da informação no storage. Tem integrado funcionalidades de agenda e calendário, tem integração com a outra solução que é o Uconnect, que eu vou falar mais na frente, mas é para dispositivo móvel, para comunicação móvel. E como eu falei, foi construída com base no software livre, no caso o Zimbra, né, que é a solução mais completa de software livre, escalável, extremamente segura. Tem umas imagens aqui do e-mail, né, aqui a interface padrão dele, tem um conjunto de ferramentas integradas, aqui esse quadradinho do lado direito, né, gestão de contatos, e-mail, agenda, tarefas, preferências para customização e integração com o Drive. Semelhante ao portfólio do Google, onde você tem o Gmail e o Google Drive, aqui funciona da mesma forma. Você tem o e-mail, você tem integrado a ele, pode ter integrado a ele o Drive. E o Uconnect também, que eu vou falar mais na frente. Então, aqui é a tela de gerenciamento dos e-mails, a interface tradicional, entre aspas, Google-like, que todo mundo faz hoje, Yahoo, Hotmail, todas as infraestruturas, aquele visual mais próximo do Exchange foi ficando para trás, né, no caso. Isso é uma modificação que a gente implementou. O Zimbra, ele tem a cara do Exchange, da Microsoft. A gente implementou com a customização da interface para ficar um pouco mais amigável. Tem, como eu falei, tem agenda integrada, então para agenda corporativa isso é muito bom. Você consegue exportar agenda para qualquer dispositivo, qualquer leitor de agenda tradicional, iCal, essas coisas, ele funciona. Tem também gestão de tarefas, né, gerenciamento de tarefas, plenamente integrado com toda solução. Gestão de contatos, e você consegue exportar de qualquer, por exemplo, dispositivo móvel para cá, na verdade vice-versa, né? Usa os protocolos tradicionais para gestão de contatos, para agenda de contatos. Tem a customização que você pode fazer de fontes, tela, como é que você quer, horário, assim como qualquer cliente de e-mail tradicional. É fortemente pautado na ideia da segurança da comunicação. Essa necessidade da construção dessa solução nasceu a partir daquele problema que a gente teve com a NSA, né, de estarem monitorando os e-mails da presidência da República. A gente precisava de uma solução completa. O CERCO não conseguiu prover essa solução completa e segura de e-mail, com a versão deles de e-mail. E aí foi demandado para a gente investigar nisso, por conta do histórico da equipe da Eustor no contexto de segurança da informação. E a gente mudou a arquitetura do que seria uma plataforma tradicional de e-mail para prover essa comunicação. Os e-mails são privados, todas as mensagens são criptografadas, tanto no e-mail quanto no armazenamento. Também utiliza a chave assimétrica de 256 bits. É plenamente integrado a qualquer PSI, seguindo a mesma estratégia do GeoStorage. O e-mail é aderente ao PSI e não vice-versa, e não ao contrário, desculpa. É integrado com qualquer base de autenticação, LDAP, OpenLDAP, Active Directory. Permite autenticação corporativa por conta disso. E mais do que isso, pode ser multifator, com uso de tokens, por exemplo. QR Code, token gerado semelhante a esse que tem, por exemplo, do Itaú, você tem um dispositivo de token que gera um número, ou dispositivo de token virtual, como o Facebook, ou o próprio Google, o Dropbox utilizam, que geram um número, te manda e você autentica ali, com base num hash, né, na equação que é feita. Tem integração com o comunicador móvel, que eu vou falar já, e com o Drive, para montar essa suíte de comunicação integrada. A gente consegue fazer a personalização da interface gráfica de acordo com a identidade visual do consumidor, do cliente em geral. Tem a inclusão do Uconnect e do Drive na interface, ou seja, são adicionais, né? Pode ir como um pacote só, pode ser adquirido com o tempo também. Permite também a conversação não cifrada com
terceiros, com externos, tipo, eu quero trocar mensagem com minha mãe, com minha avó, com minha esposa, namorada, seja lá o que for, amigos, etc. E entre esses pares, obviamente, fora da minha organização, a mensagem não precisa ser cifrada. Então, eu consigo também trabalhar com mensagens não cifradas de e-mail. E, no caso, se eu tiver integração com o Uconnect, por chat e por voz. O armazenamento de todos os dados acontece no drive virtual, tanto as mensagens do estado do usuário em si, quanto também arquivos adicionais que eu queira compartilhar. E o acesso acontece via web e qualquer dispositivo móvel também. E o eConnect, que é uma outra solução integrada à nossa suite de comunicação, que é uma ferramenta para garantir a segurança da comunicação. A demanda do eConnect também foi uma demanda que veio de clientes nossos, e que eles usavam tradicionalmente, dá para falar aqui, né, o WhatsApp, por exemplo. E o WhatsApp é uma ferramenta que tem sérios problemas de segurança, né? Na concepção da ferramenta. O Facebook tem feito uns trabalhos interessantes, mas não dá para você mudar a infraestrutura tudo. Ele foi uma infraestrutura que não foi pensada para ser segura. E isso é um problema. Ele tem que ser basicamente refeito para isso, e refazer ele implica em mudar um pouco da cultura de uso dele. E isso é uma coisa que provavelmente o Facebook não vai fazer. Mas que é amplamente utilizada. A polícia do Rio utiliza, o Exército e as demais agências de segurança utilizaram o WhatsApp durante a Copa das Confederações e a Copa do Mundo, como forma ágil de comunicação. Se fosse seguir o fluxo normal de comunicação, um soldado, por exemplo, tinha que reportar para o comandante dele, que tinha que reportar para o comandante dele, que ia para o Centro de Operações e Controle do Rio, para ter uma reunião, todo mundo tomar uma decisão em comum, e esse ciclo todo voltar, até chegar lá, já tinha acabado a Copa do Mundo, e chegou na semifinal. E aí não dá certo. Precisava de comunicação ágil, nada mais ágil do que você prover comunicação via um dispositivo móvel. Essa é uma solução também que é domínio intelectual 100% nacional, nossa. Utiliza toda a infraestrutura de arquitetura, toda a nossa arquitetura de segurança da informação. É uma interface única para comunicação dentro de uma organização. E minimiza o uso de outras ferramentas, tipo WhatsApp. Mais na frente vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? A nossa estratégia de incorporação na rotina da organização, isso direcionou as nossas decisões. É uma ferramenta de chat, né, de troca de mensagens instantâneas, mas também permite mensagens por voz, por vídeo e troca de arquivos. Tem também conversação por voz em tempo real. E mais do que isso, a gente também tem virtualização de ramal. Ou seja, através de um número de telefone, a gente virtualiza o número de telefone, atrela ele ao usuário, e dessa forma o usuário pode receber as ligações que seriam para o ramal dele, PBX ligado, no próprio dispositivo, são direcionados para o dispositivo. A construção dessa plataforma também foi com base em software livre. No caso, a gente usou o Telegram para isso. E por que o Telegram? Para possibilitar justamente quebrar barreiras culturais ou barreiras de uso na adoção dessa ferramenta. Porque o que acontece? Eu já tenho no meu dispositivo os meus contatos, eu já falo, sei lá, com minha mãe, com minha esposa, com meus pais, com meus colegas, utilizando a ferramenta dessa de comunicação. Se eu fosse forçar ele a ter o... Tem que ter o link correto. Tem que ter o quê? O link correto. O link tá no telefone. Se eu fosse usar... se eu fosse utilizar... forçar o uso do WhatsApp, mais do Telegram, mais não sei o que, e outro ali, do Uconnect, ia ser uma barreira de adoção. A integração dele com a base de usuários do Telegram possibilita que você não tenta, que diminua essa barreira de adoção, facilite um pouquinho. Mas como é que a gente fez para isso funcionar de maneira segura? Bom, através do Uconnect, aqui do lado esquerdo, né, eu consigo me comunicar com o servidor do Telegram e com qualquer usuário ou qualquer cliente do Telegram, via o protocolo de comunicação deles tradicional, usando unicamente a segurança que já tem no servidor do Telegram. Eles já fazem uma criptografia lá na base deles e tudo mais, e eu uso essa criptografia. Entre clientes do Uconnect, adicionalmente, essa conversação passa pelo nosso servidor de gerenciamento de chaves e mensagens. Então, a mensagem passa pelo nosso servidor, ela é criptografada e é aplicado todo o nosso mecanismo de criptografia e segurança da informação nessas mensagens, sejam elas de
imagens, áudios, vídeos ou texto, e aí ela é cifrada entre dispositivos de Uconnect. Então, além da criptografia do Telegram, tem essa criptografia nossa, que é aplicada na troca dessas mensagens. Aqui temos os clientes já iOS e Android. Aqui tem algumas telas do iOS normal, tradicional, tem padrão iOS de visual, né, vamos dizer assim, com personalizações de interface, de fonte, papel de parede, essas coisas tradicionais, como o próprio Telegram já tem. Aqui a cara dele no Android também, mesma coisa, extremamente similar ao próprio Telegram, até o WhatsApp, né, não tem muito o que fugir dessa aparência visual. E o que a gente adicionou? O que a gente tem de diferente, por exemplo, que nem o WhatsApp, nem o Telegram, nem o Viber, nem o WeChat, nenhum deles tem. O Telegram já permitia, por exemplo, o chat 1 a 1 privado, ou seja, eu conversando com uma outra pessoa de maneira secreta, que eles chamam, né? Já tinha isso. A gente, obviamente, aproveita isso aí, mas mais do que isso, a gente implementou o chat privado em grupo, que ele não tem, ou seja, eu posso abrir um grupo envolvendo a diretoria da minha empresa, e esse grupo é privado, é criptografado, é secreto. Qualquer pessoa que não esteja nesse grupo não vai conseguir ler mensagens. Mesmo que, ou mais ainda, se porventura alguém adicionou um usuário que não faz parte da minha organização ou desse meu grupo que tem acesso a essas chaves de criptografia, ele não vai conseguir ver, identificar ou ler nenhuma das mensagens de texto, de voz ou de imagens e vídeos que são trocadas dentro desse grupo. A criptografia acontece também na conversa por voz. Então, a gente agrega essa segurança na conversa por voz também. A gente tem a criptografia acontecendo por usuário ou por conversação. A chave é uma chave assimétrica de 256 bits. E, de novo, é uma solução que é aderente ao PSI da organização, e não no caminho contrário. Assim como o e-mail, ele tem a base de autentificação, ele é integrável no servidor de autenticação LDAP, Active Directory, e permite também a autenticação corporativa com o uso de multifator, tokens e tudo mais. Plenamente integrado com o Drive, o e-mail, com a agenda, com a lista de tarefas que já estava, que já tem dentro da plataforma de e-mail. É um aplicativo único que tem a integração com chat, com VoIP, com e-mail, com agenda, calendário e com Drive. É possível também a personalização da identidade visual do aplicativo. Permite também conversação não cifrada entre usuários comuns. Então, todo mundo aqui no Store, a gente tem o Uconnect e eu converso com meus amigos e com outros profissionais, outros contatos meus que têm o Telegram instalado. Eles com o Telegram e eu com o Uconnect, a gente conversa normalmente sem problema nenhum, troca arquivos, troca mensagem de voz, vídeo, ou o que quer que seja. Por conta dessa compatibilidade com a base do Telegram. Todos os dados são armazenados num drive virtual, então a gente utiliza toda a infraestrutura de arquitetura de segurança da informação do storage para armazenar esses dados. Então, os dados tem toda a camada de segurança do aplicativo, do servidor de gestão de chaves e mensagens e do armazenamento dessas informações do estado do usuário e das mensagens que são trocadas, dos conteúdos que são trafegados. O acesso acontece tanto pela web quanto por aplicativos móveis. Por enquanto, a gente só tem clientes para iOS e Android homologados. A gente tem uma versão Windows Phone, mas está muito draft, porque não teve demanda para ela, então a gente não gastou energia com isso por enquanto. Mas é passível também ter um cliente para Windows Phone. E tem a questão do ramal virtual, a associação de um ramal virtual àquele cliente específico. E via uma virtualização de ramal, ligações para um ramal físico, e um PBX pode ser direcionado para um aplicativo qualquer. Essa suite de comunicação envolvendo o e-mail, o Drive, e o Connect e o Storage faz parte da plataforma de dados e comunicação segura do Exército Brasileiro. A gente tem o Storage instalado lá com o Drive, que no caso do Exército está sendo chamado de EB-Drive, é a nuvem de dados do Exército, e que funciona tanto como backup corporativo,
do Exército, quanto também armazenamento do estado dos usuários, das aplicações para os usuários. Tem a suíte de comunicação, que lá é chamada de EBDrive EBMail, que é esse front-end do e-mail e comunicação, e do Connect, que lá é EBChat, que eles estão chamando, que funciona também inicialmente vai ser para 40 mil militares utilizarem, 40 mil contas de e-mail, 40 mil aplicativos de conversação, EBChat, tudo isso funcionando com esses dados, esses estados todos sendo salvos dentro do storage, e um storage lá no data center do Exército. Só para ajudar um pouquinho na questão do posicionamento, aqui tem os exemplos desses aplicativos e como é que eles se posicionam em relação à concorrência. E o Connect, o principal concorrente é o WhatsApp, né, que não é bem uma solução corporativa, mas é o que aqui no Brasil que é mais utilizado, com a diferença de que a gente tem integração com uma base aberta, vamos chamar assim, de contatos, que é a base do Telegram, mas também a gente possui a questão do VoIP e o ramal virtual integrado com o PBX. Toda a comunicação é segura e criptografada, baseada em usuário ou em conversação, e tem a integração com uma plataforma com a suíte de comunicação, de e-mail e de armazenamento de dados, que é o Drive. E o e-mail, as principais concorrentes são o Outlook, o próprio Gmail, o Google Apps, né, for Business. Tem também a solução da IBM, que também é baseada no Zimbra. A maior diferença é que a gente tem essa integração com essas outras suítes, e a questão da criptografia. E mais do que isso, é privado, então não fica nas mãos de um terceiro que está sujeito a uma outra legislação, no caso especificamente falando de empresas norte-americanas, tem a questão do voto patriótico, em que o governo pode ter acesso a qualquer dado de qualquer cliente na hora que ele quiser. O Drive, os principais concorrentes são o Google Drive, o Dropbox e o SkyDrive, no primeiro momento. Mas, de novo, aqui a gente tem a questão da criptografia acontecendo em dois níveis, vamos chamar assim. E tem a questão do gerenciamento e o suporte a esses grupos, aos usuários, às federações, e mais do que isso, é uma nuvem privada, né, que fica de posse da organização. Eu não vou estar colocando meus dados num data center que eu não sei onde é que está, de novo, de posse de uma organização que está sujeita a uma outra legislação que não é da minha empresa, e se tratando de empresas aqui no Brasil. A solução de storage, de virtualização de storage em nuvem, que é a U-Storage, tem como principais concorrentes a solução da MC VMware, né, e da HP, mas aqui de novo a gente está barateando. A nossa solução é muito mais barata por conta dos nossos algoritmos e por ser uma solução 100% nacional, é uma solução muito mais acessível, e você tem um controle total sobre isso aqui. E mais do que isso, parte das nossas soluções, que é o que eu vou falar a seguir, que é o Cloud Orchestrator, eles funcionam também com legados VMware ou legados OpenStack, que porventura a empresa venha a ter no seu data center. Que é esse outro conjunto, ou essa outra suite, que a gente tem soluções aqui na Store, que é para gestão de TI, né, governança de TI como um todo, que começa com o Cloud. O Cloud implementa a ideia de data center como serviço. Ele utiliza uma rede definida por software para configurar automaticamente os ativos que você tem na sua rede, e a partir daí você consegue gerir esses ativos virtualizados, e você consegue ter essa gestão dessas máquinas virtuais. E mais do que isso, ele permite que você trabalhe também com hypervisors heterogêneos. Tipo, Zen, você pode usar com Zen, com solução VMware, com OpenStack ou KVM, por exemplo. Então, é possível que a empresa utilize o cloud para unificar a gestão das máquinas virtuais ou dos servidores virtuais que ele tem na organização e ter um ponto central de organização dessas máquinas. É muito comum, empresas públicas, por exemplo, mas também a gente encontra algumas privadas, que ele tem uma licença VMware que permite trabalhar com, sei lá, 100 máquinas virtuais. E aí acabou o dinheiro, então eles têm mais, sei lá, 85 máquinas que são geridas pelo Zen, que é open source.
E aí ele fica com duas infraestruturas de gestão e que ele não consegue compartilhar, ter portabilidade entre essas duas infraestruturas, tanto quanto complicado. Com o Cloud, a gente consegue trabalhar com essas duas infraestruturas, VMware e Zen, por exemplo, que tem numa organização, são, entre aspas, legados, e que você unifica numa gestão única num console único de administração. E mais do que isso, a gente consegue integrar com a outra solução, que é a solução de virtualização de desktops. Então, eu entro naquele contexto de poder aproveitar o poder computacional que eu tenho na minha nuvem e não passar a necessidade de poder computacional nos meus clientes, né? Eu posso transformar os notebooks, os meus funcionários, por exemplo, em clientes magros, em clients que consomem toda a computação que vem desses meus servidores, que podem ser servidores que estão com a infraestrutura heterogênea. Aqui tem a imagem do console de administração, console de administração centralizado web. Então eu consigo ver quantas máquinas virtuais eu tenho, execução, suspensas, paradas, como é que está o consumo de CPU e de memória disso, quantos são os servidores que eu tenho encontrados nisso aí, quantos containers, templates que eu tenho criado dentro dessa minha organização, quantos data centers virtuais eu formei e que eu estou gerindo. Eu consigo gerir e precificar os meus templates, então eu consigo criar um template, especifico quanto que ele tem de memória, especifico quantas CPUs virtuais, em cima desse meu template, eu posso precificar. Eu posso dizer que ele custa X, que é a setinha número 2, e eu posso ter um adicional por consumo de CPU, de memória ou de disco, que é essa setinha número 3 aqui. Então eu consigo ter a precificação do template, por exemplo, esse Save Test Template, é um template que tem meio giga na qualidade de memória, mas é só um teste simples, mas eu podia dizer que ele tem 2 GB de memória e tem um núcleo de CPU virtual e ele custa 50 centavos por hora, por exemplo. Então, eu vou poder precificar isso aí e estabeleço um adicional que ele quiser por CPU, memória ou disco nesse sentido, a partir do momento que ele ultrapassar esses limites que eu estabeleci para esse template. Eu consigo também criar e gerir máquinas virtuais. E eu tenho também a gestão do ciclo de vida dessas máquinas virtuais nessa mesma tela. Ali, não sei se vocês estão conseguindo ver, eu tenho o custo, né, desse template, obviamente, em qual data center não está localizado. E eu tenho as ações de iniciar, pausar, suspender, parar a execução dessa máquina virtual, reiniciar ela, e eu tenho a visão do estado dela. Eu posso, além de gerir essas minhas máquinas, eu posso criar uma máquina virtual nova. Aqui é a tela de criação de uma nova máquina virtual, eu estabeleço um nome para ela, eu posso informar que é essa seção, nossa seção tem aqui o campo onde eu informo em qual data center virtualizado ela vai ficar. Eu posso criar ela baseada em um template, então ela vai herdar todas as configurações básicas desse template, né, bem como a precificação. Mas eu posso, além de ela herdar esses dados de um template, eu posso especializar ela, dizer que não, ela herda esse template, mas ela tem, por exemplo, mais CPU ou, por exemplo, mais memória. Depois que eu criar tudo isso, ou depois que eu estabelecer, especificar tudo isso, eu posso criar a minha máquina virtual. Eu posso anexar volumes também em uma máquina virtual. Volumes esses podem estar sendo geridos dentro do meu storage, então tem integração total nisso. Eu posso ter aqui uma nuvem de dados qualquer, que tem um tamanho lá de, por exemplo, ali está pequenininho, mas dá para ver, acho que tem 1800 e não sei quantos gigas. 1.8 tera, vamos dizer assim, aproximadamente, e eu posso criar volumes virtuais dentro dessa minha nuvem de dados e anexar minhas máquinas. Então, eu crio meu volume, digo qual é o tamanho dele, quanto que eu vou querer, qual tipo, é tipo para máquina virtual, e eu vou adicionando esses meus volumes e eu vou ligando esses meus volumes às máquinas virtuais que eu estou gerindo. Nesse contexto, essa solução me possibilita ter um container isolado das outras máquinas virtuais que eu tenho, incluindo aí a gestão desses ativos de rede, virtualização de firewall, balanceador de carga, IDS, IPS. Então, a integração, uma vez que eu tenho um gerenciamento centralizado, agnóstico, ou seja, eu posso ter um conjunto de máquinas geridas por um VMware, um conjunto gerido por Zen, um conjunto OpenStack, eu consigo trabalhar com isso aí um ponto centralizado, reduz o custo operacional, tem suporte a zonas e federações também, para dar mais segurança, pode ter uma base de dados única,
baseada num servidor de autenticação. Tem integração com essas outras ferramentas de gerenciamento, Zen, VM, KVM. O Hyper-V ainda não está fechado, mas a gente está trabalhando nisso. Integração total com storage para nuvem de dados e criação de volumes virtuais. Tem todo o mecanismo de monitoramento e bilhetagem dos recursos computacionais, que é o que a Amazon faz para vender o Amazon AWS. Possibilita a definição de templates e regras de escalabilidade, né? Ou seja, eu posso definir um template qualquer e dizer que aquele template especificamente, eu posso, sei lá, colocar um valor X por hora e eu posso alterar esse valor por hora a partir do momento que for necessário ao usuário. Ou seja, o usuário topou o disco, então eu posso acrescentar mais X de disco. Ou seja, eu permito o índice de escalabilidade, eu posso configurar isso também. Possibilita a personalização da visual da ferramenta para uma empresa e é integrado com a solução de virtualização do desktop. Eu posso fornecer desktop para os meus consumidores ou para os meus funcionários a partir de qualquer dispositivo. Então isso melhora também, isso dá variedade de acesso. Eu posso ter o meu desktop que está no meu servidor e a partir de qualquer dispositivo de acesso, seja um tablet ou seja um notebook, um cliente magro realmente, eu vou acessar aquele meu dispositivo, aquele meu ambiente de trabalho configurado que está centralizado e que não vai me trazer nenhum problema se tiver uma pane no meu HD, por exemplo. Associado ao cloud, tem um orchestrator, que é esse orquestrador que funciona na camada acima do cloud. Ele é para orquestração de nuvens distribuídas, gestão. Então, permite que eu possa gerenciar ambientes híbridos e o cloud. Ou seja, eu posso ter uma estratégia de nuvem privada, onde eu tenho diversas filiais, cada uma com a sua nuvem, e eu preciso gerir todas elas como uma só. Aí eu preciso de um orquestrador, uma camada acima de gerenciamento. Isso me permite ter um melhor planejamento da capacidade computacional, eu vou poder investigar e ter acesso a toda a minha capacidade computacional, e eu tenho uma visão geral disso. Permite gerenciamento de eficiência energética também, porque eu posso dimensionar quais precisam ficar ligados e quais não, ou ir ligando sob demanda. Gerencia o acesso, gerenciamento desse provimento de recursos e, obviamente, recuperação de desastres também. E a ferramenta de virtualização de desktops, que permite ter acesso a esse meu ambiente de trabalho em qualquer lugar. Tem suporte a iOS, a Android, web e via qualquer client, né? E também me dá um gerenciamento centralizado desses meus ambientes, né? Tem uma tela aqui pequena, exemplo de tela, do lado esquerdo login, né? Eu preciso ter um login para acessar. Uma vez que eu acessei, o que eu vejo são as conexões que eu tenho, ou seja, os ambientes de trabalho disponíveis que eu tenho para mim, para aquele meu usuário. Então, por exemplo, eu vou trabalhar nessa minha máquina aí, Windows 7, eu clico nessa imagenzinha, literalmente clico nela, e a máquina é carregada para mim, e essa máquina fica disponível para mim via um navegador. É como se eu estivesse, na verdade eu estou dentro de um navegador, unicamente que eu tenho um navegador, e dentro desse navegador eu acesso todas as aplicações que estão instaladas naquele meu ambiente virtualizado, que está vindo lá da minha nuvem. Para essa suite de gestão de data center ou de infraestrutura de TI como serviço, a gente também tem uma sugestão de máquinas que a gente trabalha com parceria, que permitem esse processamento, esse compartilhamento de recursos, permite um crescimento e uma escalabilidade um pouco maior. Quem quiser também mais detalhes acerca desse portfólio de máquinas, as possibilidades, pode falar com a Fabiana tem tudo isso também, ou o Vinícius Cabral, para entender um pouco mais quais são elegíveis ou não. Não significa dizer que só funciona com essas máquinas, essas são as sugestões, são as máquinas homologadas, mas conforme eu falei lá no início, né, as soluções da Justro são agnósticas em relação a hardware. Obviamente que a gente, para ter uma garantia de qualidade no serviço, tem umas configurações mínimas para que as soluções rodem de uma maneira fluida e transparente e sem nenhum problema de desempenho, nenhum problema de performance para o usuário final. Bom, eu agradeço a todos vocês por essa atenção. Peço desculpas caso tenha sido um pouco maçante, mas é porque realmente é muita informação. Mas essa é a primeira, né? É só a introdução, a visão geral sobre tudo.
As próximas que vão suceder vão entrar em detalhes em cada uma dessas camadas, né? A gente vai ter uma só para falar sobre o armazenamento, né, o storage e o drive. Depois a gente vai ter uma outra para falar só sobre a gestão da infraestrutura com TI, né, do Orchestrator, o Cloud e o VDI. E depois a gente vai ter uma outra para falar da plataforma de comunicação, abordando o e-mail e o Connect e a integração com o Drive também. Aqui está o e-mail contato do Store, né? Deixa eu escrever aqui o meu. Meu e-mail é vinicius@ustro.re. Qualquer dúvida, por favor, podem entrar em contato comigo ou com a Fabiana. E a gente pode marcar conversas também em particular, em separado, para tentar tirar dúvidas específicas e entender um pouco mais de qualquer um desses assuntos abordados aqui hoje. Obrigado. Alguém tiver alguma pergunta, quiser falar, estou aqui disponível. Vinícius, você vai disponibilizar a apresentação? Sim, sim. Eu já mandei o link para a Fabiana por e-mail, para ela distribuir para vocês, que ela tem o contato de todos vocês. Vou distribuir essa apresentação em PPT mesmo, porque tem alguns slides que eu suprimi aqui, não sei se vocês repararam, que estão ocultos, né? É porque são informações a mais e tal, mas que pode ser que seja útil para servir como um material base de, entre aspas, estudo, né? Tá bom. Ok, parabéns. Ok, muito obrigado. Bom, então, eu agradeço a todo mundo, né? De novo, eu estou disponível para quem quiser entrar em contato. Eu vou passar para a Fabiana o link desse vídeo, que ficou gravado também no vídeo do YouTube, privado. Então, eu vou passar esse vídeo e também a apresentação do PPT para que possa disponibilizar para todos vocês poderem olhar com calma depois, digerir um pouquinho essa informação, porque, na verdade, é bastante informação e a gente pode ir conversando ao longo da semana, os dias que vierem aí pela frente, sobre qualquer dúvida que vocês venham a ter. Bom, muito obrigado, eu vou finalizar aqui a transmissão. Obrigado a todos mais uma vez pela atenção e qualquer dúvida é só entrar em contato. Um abraço. Valeu, Vinícius. Obrigado.